Olá, bem-vindo ao canal Escute Áudio Novel. Temos novels, fanfics e teorias no canal feito de fã para fãs. Lançamos vídeos todos os dias. Se você gosta e quer que o canal continue, se inscreva e deixe o like, com sua ajuda cresceremos. Obrigado. Novel. Elimine o herói. Capítulo 51. O dia mais perigoso em uma missão de sobrevivência foi o segundo dia. No primeiro dia, houve poucas batalhas em grande escala, já que os jogadores e os monstros tiraram um tempo para examinar os arredores. Quando isso terminasse, seria quando a verdadeira luta começaria. O que era mais assustador, porém, era que mesmo durante a luta, os jogadores tinham que estar alertas contra outros perigos. Tomemos por exemplo, ao lutar com uma horda de goblins, durante a luta, era possível ser atacado por um grupo de kobolds ou orcs. Uma batalha de tal escala estimularia os monstros próximos e seria possível desencadear um frenesi ou, como era mais comumente chamado, uma onda de monstros. Esta também foi uma das razões pelas quais os jogadores optaram por permanecer em movimento em vez de se estabelecerem num único local. Não está muito quieto? Sim. No entanto, os jogadores na masmorra não puderam deixar de sentir que estavam enfrentando uma situação exatamente oposta ao que esperavam. No segundo dia, os jogadores prepararam-se para enfrentar uma grande luta, mas em vez disso encontraram paz. Estava tranquilo no segundo dia, mas mesmo no terceiro? Mesmo quando o terceiro dia chegou e passou, não havia sinal de uma Monster Wave se formando. Na verdade, era difícil para os jogadores encontrarem qualquer monstro. Isso é realmente uma missão de sobrevivência? Deveria ser. Ninguém conseguia entender a situação. Tem certeza de que estamos em uma masmorra de classificação a mais? A dificuldade das missões em uma dungeon de classificação a mais deveria ser muito maior do que as outras e as batalhas que deveriam ter ocorrido deveriam ser muito difíceis. Mas não havia sinal de tal batalha. Obviamente algo deve ter acontecido. Caso contrário, não faz sentido não haver monstros na masmorra. Não sei. Primeiro precisamos descobrir o que está acontecendo. E então algumas pessoas começaram a procurar pistas. Oh meu Deus, são todos cadáveres? Quantos morreram aqui? Eu acho, há pelo menos 100 cadáveres aqui. Aqueles que começaram a investigar se depararam com uma clareira onde os corpos de monstros estavam empilhados como uma montanha e não era apenas um. Essas clareiras podiam ser encontradas por toda a selva. Quem fez isto? Isso provou que alguém estava caçando os monstros e massacrando-os. Não sei quem fez isso, mas não é normal. Isso é algum tipo de evento raro? Este não é um evento raro. Olhe lá. Isso, hein? São cercas. Parecia que isso não foi feito apenas com força bruta. Eles fizeram um labirinto de cercas e muros para confundir os monstros. Olhe para o chão, há sinais de escavação por toda parte. Foi uma armadilha gigante. Neste ponto, você não poderia chamar isso de armadilha. Foi um inferno. O grande monte de corpos foi conseguido através do uso de uma armadilha sofisticada. Todos os jogadores investigadores estremeceram e não estavam sozinhos. Oh meu Deus! Lidinha não sabia o que dizer enquanto olhava para os corpos de orcs, lizardmen e goblins à sua frente. Eles eram monstros que ele havia caçado, mas não foram caçados como ele normalmente faria. É assim que esse cara caça? Foi o método de Kim Voldin. Como você pode caçar assim, seu maluco? Da perspectiva de Lidinha, esse método estava além do bom senso. Quando Lidinha caçava monstros, era como um leão caçando um lobo. Ele faria um plano e usaria itens, mas no final ainda se resumia a derrotá-lo com seu poder. No entanto, Kim Voldin era diferente. Kim Voldin não confrontou os monstros diretamente. Mesmo que ele pudesse vencer facilmente com sua força, ele ainda decidiu preparar o cenário. Depois de encontrar um local adequado, ele primeiro usou paredes, cercas e obstáculos naturais para fazer um labirinto. Então, usando a habilidade Arma de Sangue, ele instalou pregos, espadas e várias outras armas e armadilhas por todo o labirinto. Quando foi concluído, Kim Voldin usou seus soldados esqueletos para atrair monstros para o labirinto. Os monstros atraídos seriam afetados pelo veneno de sangue, bem como sofreriam ferimentos causados pelas armas de sangue e armas de osso que foram instaladas no labirinto, antes de terem que lutar contra Lidinha e os soldados esqueletos. O efeito foi como os jogadores tinham visto antes. Os corpos se amontoaram como uma montanha e o sangue fluiu como um rio. Usando os corpos dos monstros, Kim Voldin criou mais armas de sangue e armas de ossos. À medida que o número de corpos aumenta, esse cara se torna cada vez mais um monstro. Quanto mais batalhas travavam, mais monstros matavam e mais forte Kim Voldin se tornava. Gole. Ao sair de seus pensamentos, Lidinha se virou para olhar para Kim Voldin, que estava parado em uma árvore com a máscara do ceifador cobrindo seu rosto. De repente, para sua surpresa, Kim Voldin tirou a máscara e se virou para ele. O que está errado? Kim Voldin respondeu enquanto pulava ao lado de Lidinha. A situação mudou. O que? As coisas mudaram? O que está acontecendo? Se Kim Voldin, que descartou a caça aos monstros como um simples aquecimento, pudesse dizer tal coisa, isso significava que não era algo simples como uma horda de monstros ou algo parecido. Lidinha ficou tenso. O monstro realmente forte apareceu? Ou os outros jogadores encontraram nossa localização e estão vindo para nos matar? Em vez de responder, Kim Voldin se aproximou da montanha de cadáveres e entoou um feitiço em direção a um cadáver de orc no meio. Invocar esqueleto. À medida que o feitiço foi ativado, a pele e a carne do orc derreteram, deixando apenas os ossos que começaram a subir. Então, uma chama acendeu em seus olhos. Lidinha, que viu isso, ficou estupefato. O que diabos? Ele não poderia convocar apenas 9 deles? Pelo que Lidinha sabia, Kim Voldin só poderia convocar 9 soldados esqueletos.
Mas agora Kim Vol-jin convocou um 10º e isso não foi tudo. Logo depois, ele convocou um 11º e depois um 12º. Cole, você não poderia invocar apenas 9 esqueletos? Essa cena deixou Li Jin profundamente assustado e ele não pôde deixar de perguntar. Desta vez, Kim Vol-jin respondeu. Eu só poderia ter convocado 9. Ao dizer isso, ele convocou seu 13º soldado esqueleto. Até há pouco, Kim Vol-jin lembrou-se do que aconteceu minutos atrás. Todo mundo tem medo de você. O emissário do submundo admira suas ações. O emissário do submundo presenteia você com uma parte de seu poder. A classificação da habilidade para a maestria do guerreiro esqueleto aumentou em uma classificação. Quando ele olhou para a janela de habilidade após ouvir a notificação, os olhos de Kim Vol-jin se arregalaram. Maestria do guerreiro esqueleto. Classificação D. Descrição. Melhora as habilidades dos esqueletos convocados e aumenta o número máximo que pode ser convocado. Os efeitos aumentam com a classificação das habilidades. Efeitos. Habilidades dos esqueletos aumentadas em 15%. Mais 8 soldados esqueletos invocáveis. Um sorriso apareceu no rosto de Kim Vol-jin. Johan Jorg ficaria com ciúmes. O número de combatentes era muito importante em uma batalha, e a diferença entre 9 e 13 muda drasticamente o tipo de tática que pode ser utilizada. Naturalmente, Kim Vol-jin sabia como maximizar a diferença. Vocês 4 serão os arqueiros. Os 4 novos soldados esqueletos foram assim convertidos em arqueiros e, naturalmente, o número de táticas disponíveis para Kim Vol-jin mudou. Vamos primeiro. Depois de usar a armadilha de forma consistente, Kim Vol-jin decidiu caçar os monstros em vez de atraí-los e prendê-los. Afinal, se você tivesse um aumento no poder de fogo, o melhor era usá-lo. Sim, vamos lá. Li Jin acolheu bem a mudança. Vamos ter uma verdadeira batalha. As batalhas cruas eram as melhores, mesmo que houvesse a possibilidade de se machucar. Vou mostrar como eu, Li Jin, massacrarei o monstro. O rosto de Li Jin estava vermelho de excitação. Seus olhos começaram a arder com espírito de luta. Mas o fogo em seus olhos diminuiu pouco depois. Por que você ainda está perto de mim? Vendo a expressão de Li Jin, Kim Vol-jin passou e ficou na frente dele. Agora estou liderando o caminho. Kim Vol-jin, que controlava o campo de batalha pela retaguarda, agora estava na linha de frente. Li Jin riu alto enquanto olhava para ele. Você deveria fazer o seu melhor. Eu posso lidar com qualquer outra coisa, mas não posso tolerar um pobre rapaz se debatendo na minha frente. Capítulo 52. Uf. Em um campo de batalha coberto de cadáveres quebrados de kobolds, um homem estava ofegante. Só de olhar para seu rosto, era possível perceber que o homem queria desesperadamente deitar e descansar. O homem, cujos olhos estavam cheios de desespero, olhou para outro homem que também estava terminando sua própria luta. Ei, eram todos eles. Sua expressão era séria e educada enquanto ele continuava. Podemos fazer uma pausa agora? Como sempre, Kim Vol-jin não respondeu à pergunta de Li Jin. Em vez disso, um esqueleto caminhou até ele e balançou a cabeça, como se dissesse: não, você não pode. Li Jin fechou os olhos com força quando viu isso, a figura de Kim Vol-jin piscando em sua mente. Esse filho da puta. Ele se lembrou da luta que acabou de acontecer. Anteriormente, Li Jin acreditava que sem os soldados esqueletos, ele poderia derrotar Kim Vol-jin. Também não era uma confiança vazia. Embora ele já tivesse perdido um para Kim Vol-jin antes e até mesmo se rendido a ele, ele não estava lutando por sua vida naquela época. Bastardo louco e monstruoso. No entanto, a batalha que acabou de testemunhar fez com que ele repensasse esse pensamento. Como isso é justo para o resto de nós? Esse cara é como um monstro que voltou do futuro ou algo assim. Como alguém que nem está no nível 30 pode ser tão forte? Ele era muito eficiente. Ao lutar, a energia gasta no processo de tentar ferir o oponente era enorme. No entanto, parecia que Kim Vol-jin não sentiu nenhuma tensão. Isso foi possível porque Kim Vol-jin olhou para o quadro completo. Quando ele lutou, ele não olhou apenas para o que estava à sua frente como um jogo de RPG. Em vez disso, ele olhou para o quadro inteiro como se estivesse jogando um jogo de simulação de estratégia e tomou suas decisões depois de considerar a melhor direção. Eu tenho que aprender a lutar assim. Para Li Jin, ele não apenas assistiu surpreso, mas também observou para aprender. Esta foi a verdadeira razão pela qual Kim Vol-jin testou e lutou com Li Jin. É assim que o imortal luta. Kim Vol-jin já havia estudado o estilo de luta de Li Jin, e agora que Li Jin estava olhando para ele garantiria que o ensinaria corretamente. Ele vai digerir pouco a pouco. Ele observaria e aprenderia. Só mais um pouco e ele poderá usá-lo. Em outras palavras, as habilidades atuais de Li Jin não estavam à altura dos padrões de Kim Vol-jin. Foi natural. Atualmente, a quantidade de experiência que os jogadores tinham era de um nível lamentável quando comparado a Kim Vol-jin, que sobreviveu a muitos conflitos antes de ser traído. Se houvesse muitas pessoas que pudessem atender aos seus padrões, isso seria estranho. Eu posso trabalhar com isso. Mas agora, as circunstâncias eram diferentes. Johan Jorg não seria mais uma ameaça. Com a auréola que ele tinha atualmente, Kim Vol-jin tinha certeza. No ritmo em que ganhava o favor do emissário do submundo, seria difícil para Johan Jorg atingir o nível anterior, embora não houvesse muito que Kim Vol-jin pudesse fazer para impactá-lo atualmente. O favorecimento do Halo ou a falta dele seria fatal para o crescimento de Johan Jorg. No entanto, a ausência de Johan Jorg significava que a Guilda do Messias seria muito mais livre do que no passado. Sem Johan Jorg, a influência da Guilda do Messias após a guerra com o Japão em 2025 se espalharia muito mais rápido do que no passado. Na verdade, Kim Vol-jin lembrou que a maior dificuldade que a Guilda do Messias encontrou depois de 2025 foi o Rei dos Mortos-Vivos.
A Guilda do Messias tornou-se o farol brilhante para todos aqueles que queriam escapar da sombra do Rei dos Mortos-Vivos. A velocidade com que revelam as suas ambições aumentará. Significava o dia em que a Guilda do Messias tirou a máscara. Isso também significou que a quantidade de tempo que a mão de Kim Voldin foi encurtada. Lice Junho, você vai tirar essa maldita máscara ainda mais cedo. O dia em que Kim Voldin e Li Jinha finalmente se conheceram estava se aproximando. Exatamente como eu queria. Kim Voldin ficou satisfeito com a situação. Ele começou a andar para frente. Foda-se, vamos até morrer. Com isso Li Jinha o seguiu. 24 horas restantes. Houve uma notificação quando o quinto dia começou. Seu nível aumentou. Você alcançou o nível 30. Espaços de inventário aumentados em 6. O emissário do submundo está impressionado com o seu crescimento. Espaços de inventário aumentados em 6. O emissário do submundo enviou um catálogo como presente. Ao mesmo tempo também apareceu a notificação de que Kim Voldin atingiu o nível 30. A caça neste andar está quase acabando. Kim Voldin olhou em volta. Mais de 29 cadáveres e soldados esqueletos e um exausto Li Jinha podiam ser vistos. A expressão de Li Jinha era semelhante à de uma mina terrestre. No momento em que você pisasse nele, ele explodiria. Estrondo. Um soldado esqueleto se aproximou de Li Jinha, que se virou em direção a ele, sua expressão feroz em lugar nenhum. Naquele momento o soldado esqueleto abriu a boca. É hora de comer. Onde devemos estender o tapete? Li Jinha sorriu abertamente e começou a procurar um lugar para eles comerem. Enquanto isso, Kim Voldin examinou seu status. Kim Voldin. Nível 30. Halo. Emissário do submundo. Estatísticas. Saúde, 92 mais 123. Vigor, 2 mais 65. Poder mágico, 3 mais 95. Conquistas, 18. Pontos extras, 3. Se outros jogadores vissem seu status, eles se perguntariam se algo estava errado com seus olhos. Isso deve ser suficiente para limpar uma masmorra de nível 50. Pelo menos, as estatísticas de Kim Voldin eram comparáveis às dos jogadores acima do nível 40. Ainda não é suficiente. No entanto, para Kim Voldin, suas estatísticas estavam longe de ser suficientes. A presa que ele pretendia caçar era mais um monstro do que monstros. Ok, ainda tenho mais para fazer. Kim voltou seu olhar para Li Jinha, que estava comendo confortavelmente uma barra de chocolate enquanto estava cercado por esqueletos. Li Jinha começou a sacudir sua barra de chocolate em um dos esqueletos. Você quer um pedaço? Hein? Se você quiser, venha e pegue. É claro que Li Jinha não achava que o esqueleto realmente tentaria fazer isso. Estrondo. Naquele momento o esqueleto, como um cachorro treinado, avançou na direção da mão de Li Jinha e a mordeu. Oh meu Deus! Está vendo isso? Agora ele abriu seu coração para mim. Li Jinha, que ficou surpreso com a ação, puxou a mão para trás e colocou a barra de chocolate que acabará de começar a comer na mão do esqueleto. Então ele disse, com a voz encharcada de emoção. Veja, afinal era possível sermos amigos. O soldado esqueleto imediatamente se virou e entregou a barra de chocolate para Kim Voldin. Vá. Kim Voldin tirou um momento para tirar a máscara do Green Reaper antes de pegar a barra de chocolate. Li Jinha gritou com ele. Você estava controlando isso agora? Em resposta, Kim Voldin deu uma mordida na barra de chocolate. Tanto faz, o que vamos fazer agora? Caça-cobra-agulha. A expressão de Li Jinha ficou séria. Começaremos o segundo andar amanhã, certo? Honestamente, Li Jinha estava tão ocupado caçando monstros que não teve tempo de ficar nervoso. Você está pronto? Se não fosse por Kim Voldin, Ossichan nunca teria enviado Li Jinha para a masmorra, mesmo que ele implorasse. Para Li Jinha, Kim Voldin era praticamente uma tábua de salvação. Quando Li Jinha fez sua pergunta, Voldin já havia começado a organizar as informações que tinha sobre a cobra-agulha. A cobra-agulha era uma cobra de 30 metros de comprimento coberta por longos espinhos em forma de agulha, como um ouriço. Não será fácil. Foi extremamente perigoso. Há também o veneno. A serpente-agulha não só tinha uma destreza física extraordinária, como também seus espinhos estavam cobertos de veneno. Veneno extremamente potente a tal ponto que mesmo aqueles que tinham resistência ao veneno não ousariam garantir que não seriam afetados. E se ele atirar na espinha, seria devastador. A cobra tinha a capacidade de disparar espinhos para fora de seu corpo quando se sentia ameaçada. Essa habilidade tornava extremamente difícil lidar com ela, mas já era perigosa mesmo sem ela. Isso é provavelmente tudo o que os outros serão capazes de imaginar. É claro que todos os grupos que encontraram a masmorra fizeram seus próprios planos e conjecturas sobre as habilidades do monstro e como lidar com eles. No entanto, como nunca foi capturado com sucesso antes, não havia nenhum plano confirmado sobre como lidar com isso. Na minha opinião, a serpente-agulha provavelmente explodirá como uma granada de estilhaços e enviará espinhos por toda parte. Se até mesmo Li Jinha pudesse considerar essa ideia, então era de se esperar que outros jogadores também o fizessem e se preparassem adequadamente. O fato de nenhum jogador ter derrotado com sucesso uma serpente-agulha significava que haveria algo difícil de lidar. Talvez ele libere gás venenoso de seu corpo. Gás? Pode ser por isso que seu apelido é Death Snake. Névoa venenosa. Essa foi a verdadeira arma da cobra-agulha. Seu corpo está coberto de agulhas e os espinhos e cada um dos espinhos estão cobertos de veneno. Então, se as agulhas saírem, o veneno provavelmente sairá também. Isso é verdade. Então, o que acontece com o veneno se as agulhas desaparecerem? Mas se o veneno fluir para fora de seu corpo, não vai doer? Li Jinha fez uma expressão contemplativa. É gás venenoso, não sentiria. O rosto de Li Jinha relaxou ao pensar nisso. No entanto, Kim Voldin parou de prestar atenção nele. Mas isso ainda não é difícil o suficiente para ser uma masmorra de classificação a mais. A parte que Kim Voldin mais pensou foi que a serpente-agulha não era suficiente para chegar ao rank a mais da masmorra.
Se caçar uma cobra-agulha fosse classificado como a mais, então cada masmorra com a missão de caçar a cobra-agulha seria a mais. No entanto, havia masmorras com missões para caçar cobras-agulhas que eram apenas de nível B+. A força de uma serpente-agulha, não importa como você a estime, era no máximo B+. Deve haver outro motivo. Isso também significava que havia algo mais que tornava a masmorra mais. Se você não conseguiu encontrar um item lendário em uma masmorra a mais, não foi porque ele não estava lá, é porque você não procurou o suficiente. Em cada masmorra a mais, se alguém procurasse bastante, seria capaz de encontrar um item ou habilidade lendária e esse era o objetivo de Kim Vol'jin. No momento é bom apenas caçar monstros. O que? Bic. De repente um som alto semelhante ao de uma flauta pode ser ouvido ao longe. Um farol SOS? Li Jin virou a cabeça surpreso. Agora, todos os jogadores que chegaram ao 5º dia foram aqueles que pelo menos tiveram um pouco de força. E depois que Kim Vol'jin e Li Jin quase esvaziaram completamente o chão, havia ainda menos motivos para alguém ativar um farol de ajuda. Perdemos alguns monstros? Embora fosse improvável, isso não significava que fosse impossível. Não é um pedido de resgate. Naturalmente não foi alguém pedindo ajuda. É um chamado para os jogadores se unirem para caçar a cobra-agulha no 2º andar. Com isso Li Jin riu. Eles acham que podem vencer a cobra? A confiança deles perfura o céu. Foi engraçado para ele que eles pensassem que poderiam derrotar a serpente-agulha que ninguém matou antes simplesmente se unindo. No entanto, Kim Vol'jin não riu. Você descansou 4 dias, é hora de trabalhar. Isso foi me deixar descansar? Só então Li Jin percebeu que tudo isso fazia parte do plano de Kim Vol'jin. O que você vai fazer? Kim Vol'jin não respondeu. Agora só preciso verificar o catálogo. Catálogo. Dourado de novo? Capítulo 53. Dungeons de classificação a mais eram lugares onde a probabilidade de obter habilidades e itens de classe lendários era maior. No entanto, era apenas no 1º andar que se podia lutar e explorar de forma imprudente. Em masmorras de alto nível, especialmente aquelas de nível B+, e acima, os andares após o 1º andar estavam em níveis completamente diferentes. Embora todos soubessem que havia muitas oportunidades nos andares superiores, o fato é que não era possível obtê-las simplesmente por meio de suas habilidades, coragem e determinação. Kim Vol'jin também admitiu esse fato. Os que sobraram devem ser suficientemente talentosos. Ele tinha que admitir que muitos daqueles que entraram na masmorra com ele para caçar a serpente-agulha eram excepcionais, pelo menos para os padrões atuais. Eles devem se orientar enquanto tiverem tempo suficiente. Embora não estivessem preparados para enfrentar a missão de sobrevivência, seriam capazes de sobreviver e se adaptar se tivessem tempo suficiente. Então ele lhes deu tempo suficiente. Eu não preciso cuidar dos talentosos. Agora não preciso fazer tudo sozinho. Ele lhes dera 5 dias em vez de 1 ou 2 que esperavam. Isso deveria ser suficiente para eles descansarem, se recomporem e se prepararem para a caçada no 2º andar. Durante os 5 dias, Kim Vol'jin e Li Jin fizeram um pouco de esforço. Atenção! Um homem de 2 metros de altura da guilda Aitai dirigiu-se aos 85 jogadores que o ouviram após ouvir o sinal de resgate que Kim Vol'jin lançou. Vou notificá-lo primeiro, que a maioria dos sobreviventes está reunida aqui agora. Os olhos de Aiyang Junho percorreram a multidão enquanto ele dizia: vamos atacar a serpente-agulha. Há alguma objeção? Ele disse isso, mas o tom de Aiyang Junho não deu a ninguém a chance de refutar. Além disso, quando Aiyang Junho fez sua pergunta, muitas pessoas colocaram faixas vermelhas em volta dos braços quase em sincronia. Quando os outros viram isso, seus corações afundaram e um sentimento de derrota brotou dentro deles. São 56 pessoas? O número de pessoas com faixas vermelhas foi de 56. Não ajudaria mesmo se conseguíssemos aqueles que não vieram. Numa situação em que 56 das 85 pessoas mostravam abertamente o seu apoio à pessoa que falava, ninguém se atreveu a refutar. Cerca de 60 pessoas, eles reuniram mais do que eu esperava. Suponho que não sejam tão ruins, afinal. Este foi o pensamento de Kim Vol'jin. Aiyang Junho e aqueles que o seguiram não tinham intenção de perder a grande oportunidade que tinham diante deles. Embora soubessem que os 5 dias de paz e a reunião repentina não foram acidentes, naturalmente tirariam proveito da situação. Ficou claro para eles que com os 5 dias de descanso e preparação que tiveram, contanto que fossem para o 2º andar com um plano, não haveria melhor chance para eles matarem com sucesso a cobra-agulha. Não houve objeções, então direi a única coisa que você precisa prestar atenção. Vamos caçar a cobra-agulha e é melhor você não interferir. Aiyang Junho e seus aliados decidiram formar uma frente forte para garantir que não houvesse problemas. Para qualquer um que tentar, nós mataremos você. Nós vamos matar você. Que cruel. Foi um alerta para quem não fazia parte do grupo. Naquele momento, um homem negro grande e de cabelos cacheados se aproximou de Kim Vol'jin, que estava no meio da multidão. Em inglês, ele perguntou: você entendeu o que ele disse? Kim Vol'jin respondeu como se estivesse esperando por tal pergunta. Boa sorte. Uma cobra vermelha deslizou por um mar de bambu vermelho, um tipo que só poderia ser encontrado em masmorras. SSSS. O corpo da cobra tinha mais de 33 metros de comprimento e era grosso o suficiente para engolir facilmente um carro. Longos espinhos vermelhos cobriam seu corpo, semelhante a um ouriço. A cobra-agulha movia-se aberta e descaradamente através dos brotos de bambu, exalando uma aura como se ousasse algo para atacá-lo. SSS? De repente a cobra parou e sacudiu a língua rapidamente. Ao sacudir a língua, a cobra sentiu um cheiro que não havia experimentado antes. Os olhos da serpente-agulha ficaram mais nítidos e sua aura mudou, como um predador que foi encurralado. Kia! Ele soltou um grito de raiva. Fogo! Ao mesmo tempo que o grito foi ouvido, muitas bolas de fogo foram lançadas na serpente-agulha. Kuyan!
as bolas de fogo atingiram o corpo da serpente agulha e explodiram ruidosamente. Isso mostrou que estas não eram bolas de fogo comuns, mas sim aprimoradas com magia. Seu poder não poderia ser comparado ao de uma bola de fogo normal. Kia! A serpente agulha mais uma vez soltou um grito estridente, como se para validar o poder das bolas de fogo. No entanto, isso foi apenas o começo. Fogo! Bolas de fogo mais uma vez bombardearam a cobra enquanto a voz de Yang Junho repetia mais uma vez a ordem. Fogo! As bolas de fogo voaram pela terceira vez, devastando a cobra agulha e o bambu vermelho. Os jogadores estavam ganhando. Foi um espetáculo para ser visto. No entanto, ninguém expressou qualquer alegria. Em vez disso, todos ficaram ainda mais sérios, pois sabiam que não seria tão fácil. Prepare-se. Em pouco tempo, aqueles que esperavam no bambu começaram a avançar. Baki! Aqueles que apareceram estavam blindados com perfeição. Com suas armaduras brilhantes e escudos ainda maiores que eles eram a representação perfeita da palavra tanque. SSSS. Então a serpente agulha irrompeu de dentro das chamas. Shaaya! Um som exclusivamente horripilante foi liberado da serpente agulha enquanto ela avançava em direção ao seu alvo a uma velocidade que desmentia seu tamanho. Assim que chegou ao seu alvo, envolveu seu corpo firmemente em torno do infeliz indivíduo. Pop! O jogador estourou, semelhante a uma criança que pegasse uma minhoca na mão e a esmagasse. Todos os jogadores que viram isso congelaram. O que? Ele simplesmente estourou? Embora tivessem feito muitos planos e contingências, o jogador morreu antes mesmo que pudessem começar a pensar corretamente. Acordar. Naquele momento, a voz de Yang Junho soou na floresta de bambu. Depressa. Magos, preparem-se para lançar. Atire as flechas. Imediatamente após a ordem, flechas começaram a cair como chuva. PFFT. Um longo fio semelhante a uma teia de aranha preso à cauda da serpente agulha, e muitas flechas perfuraram seu corpo. Fogo! Mais uma vez, bolas de fogo pintaram o céu de vermelho. Mova-se! Alguns jogadores começaram a se aproximar da cobra com barris de óleo nas mãos, com a intenção de usar o óleo e o fogo para ferir gravemente a cobra. Isso mostrou que os jogadores prepararam uma estratégia inteligente para esta batalha. Eles vão matá-lo? Li Jin-ah, que assistiu à luta à distância, estava ficando um pouco preocupado. A estratégia deles é perfeita. Perfeita. Então um soldado esqueleto próximo a ele respondeu. Essas táticas estão longe de ser perfeitas. Li Jin-ah lançou um olhar estranho ao esqueleto. Isso está longe de ser perfeito? Na sua opinião, não poderia ser mais perfeito que isso. Começando com o uso inicial do fogo, o posicionamento habilidoso dos tanques. Ao usar a habilidade dos arqueiros para restringir o monstro junto com os ataques adicionais e grande trabalho em equipe. Este foi um desempenho difícil de recriar mesmo por guildas de primeira classe. Este trabalho em equipe só foi possível porque Kim Voldin deu-lhe 5 dias. Trabalho em equipe e planejamento adequado não eram algo que pudesse ser feito em apenas 1 ou 2 dias. Você não está apenas blefando? As táticas deles estão erradas? Você está sempre certo, né? Li Jin-ah sentiu que Kim Voldin estava simplesmente soprando ar quente. Em vez de responder, o esqueleto fez uma pergunta. Se você encontrasse um monstro pela primeira vez, o que você faria primeiro? Primeiro, eu provavelmente daria um soco. Então isso parece um soco? Jag? Li Jin-ah acenou com a cabeça quando finalmente entendeu por que Kim Voldin disse que suas táticas estavam erradas. Se você não está totalmente confiante em derrotar a cobra agulha, é mais importante criar um elemento de confiança. A primeira coisa a fazer contra uma serpente agulha que ninguém jamais havia matado antes foi testá-la. A prioridade deveria ser aprender o quão dura é a sua pele, quão resistente ela é aos elementos, quão rápido ela se move, sua força. Isso não é um jogo. Ganhar vantagem usando o poder de fogo só funcionou em romances e videogames. O problema maior está prestes a começar. O que estava por vir seria ainda mais problemático. Há outro problema? Não há informações sobre a serpente agulha, então não sei o que ela faria ao enfrentar tal situação. Não dispararia os espinhos ou espalharia névoa venenosa como você disse. Eles deveriam ter se preparado para tais ataques. Os ataques da Needo e Snake não foram o problema. Kim Voldin tinha certeza de que eles estavam preparados para lidar com tudo que a cobra agulha jogasse contra eles. Mas provavelmente não há plano para escapar. Escapar? Foi então que a Aya. Ao mesmo tempo que Li Jin-ah mostrou uma expressão de surpresa, a cobra que se debatia lançou seu ataque. Volte. Cuidadoso. A cobra rolou ferozmente, seus arredores se tornaram um campo de morte e todos os jogadores pularam para trás para evitá-la. Os jogadores ficaram chocados quando a cobra que lutava imediatamente mudou de seu ataque cruel para algo que eles não esperavam. Não, está fugindo. A serpente agulha deixou rapidamente o campo de batalha. Antes que os tanques soubessem o que estava acontecendo, ele os empurrou para o lado a uma velocidade incrível e num piscar de olhos, desapareceu. Li Jin-ah ficou surpreso. Ele realmente fugiu? Não foi apenas Li Jin-ah que ficou chocado. Todos os jogadores que lutaram com grande determinação ficaram perdidos. Ele fugiu? O que devemos fazer? Perseguir isso? Qual é o comando? Quando o soldado esqueleto viu a indecisão que varreu o grupo de jogadores, ele disse com uma voz fria. Eles simplesmente fizeram algo que você nunca deveria fazer na frente de um monstro. O que é isso? Hesite. Foi como Kim Voldin esperava. Kia. A serpente agulha, que havia fugido rapidamente sem olhar para trás, perguntou-se por que não a estavam perseguindo e parou. Os sentimentos dos jogadores que não sabiam o que fazer quando ela escapou repentinamente puderam ser sentidos pela serpente agulha. Escusado será dizer que, embora a cobra não conseguisse entender palavras, ações ou gestos, ela podia sentir instintivamente que essas presas haviam perdido o controle. Percebendo isso, a cobra imediatamente se virou e correu em direção à presa enfraquecida. SSSS.
Capítulo 54. A cobra agulha era esperta. Ele sabia onde estavam escondidos aqueles que atiraram as bolas de fogo e por isso avançou em direção a eles em sua maior velocidade. Quando uma mudança tão repentina aconteceu, uma reação adequada era impossível. Ma vai para os magos. Street pare. Os tanques tentaram usar seus corpos para deter a cobra, mas foram muito lentos. Correr. Os magos perceberam a situação e tentaram escapar, mas era praticamente impossível para eles, que não tinham resistência e agilidade, sequer pensarem em fugir da cobra. Que aia! A serpente agulha começou a varrer os jogadores, brandindo seu corpo coberto de espinhos como um chicote. Cook, argue. Gritos soaram à medida que mais e mais pessoas morriam. Todos de volta às suas posições. Uma voz os lembrou de seu objetivo. Você esperava esse resultado. Essas pessoas entraram neste lugar sabendo que poderiam morrer, sabiam que tal cenário era possível desde o momento em que entraram na masmorra. Tanques, vão para frente e ganhem algum tempo. Magos e curandeiros, voltem para um local mais seguro. Os jogadores fortaleceram os nervos e reformaram a linha de batalha. O massacre unilateral mais uma vez se transformou em uma batalha adequada. Kiaia. Depois de se reagruparem, os jogadores atacaram com vingança. Fogo, estrondo. Bolas de fogo encheram o céu prestes a bombardear a cobra novamente, mas desta vez a cobra tentou contra-atacar. Svi. À medida que as bolas de fogo se aproximavam, a serpente agulha respirou fundo antes de fechar a boca, seu corpo começando a inchar como um balão. Quando os jogadores viram isso, gritaram. Vai explodir. A cobra também gritou. Puou. As agulhas presas no corpo da serpente agulha varreram a área como uma tempestade, porém os jogadores esperavam tal ataque. Ugh. Eu sabia que isso iria acontecer, mas é ainda pior do que eu imaginava. Os jogadores esperavam e se prepararam para isso, então, embora ainda houvesse lesões e baixas, a prova de suas conjecturas deu confiança aos jogadores. Agora não tem agulhas. Só precisamos atacar. Mais importante ainda, a cobra agora coberta de buracos não era algo de que eles tivessem medo. Os jogadores, que ganharam confiança com sua aparência enfraquecida, aproximaram-se da cobra. Por favor, deixe-me tirar um pouco de sua pele para fazer uma carteira. Seremos os primeiros a matá-lo, então sua pele será vendida por um preço ridiculamente alto. Todos queriam ser quem desferisse o golpe final na cobra. Uik. De repente, um dos jogadores caiu no chão. Seguindo, todos os jogadores que se aproximaram da serpente agulha começaram a cair um por um, e não foi difícil descobrir o porquê. Você foi afetado pelo veneno de cobra agulha. Uma notificação gentil lhes contou o motivo. Tem veneno, também. Dos buracos deixados depois que os espinhos foram disparados do corpo da serpente agulha, o veneno começou a fluir. Quando confrontados com este novo veneno incolor e inodoro, só havia uma coisa que os jogadores podiam fazer. Volte. Retiro. Porém não foi fácil sair do alcance do veneno. Uik. Porra, recue. O alcance do veneno da serpente agulha era muito maior do que os jogadores esperavam e ainda estava se expandindo. Era como se a água fluísse de uma fonte que nunca secaria. O que há com essa dificuldade? Não importa o quão difícil uma masmorra mais deva ser, isso é demais. O soldado esqueleto não respondeu, em vez disso continuou olhando com seus olhos flamejantes. A figura de uma cobra agulha sem espinhos apareceu nos olhos de Kim Voldin enquanto ele usava a visão do soldado esqueleto com a ajuda da máscara do ceifador. Finalmente aconteceu. Como esperava, Kim Voldin não teve nenhuma reação importante ao que estava acontecendo. Nem seu rosto nem seus olhos mostraram qualquer mudança, quase como se não fosse significativa de alguma forma. No entanto, enquanto continuava observando, ele viu algo inesperado escondido na nuca da serpente agulha. Olho de Horus ativado. Habilidade sendo usada através de monstro invocado. O consumo de poder mágico aumentou. Os olhos do esqueleto ficaram dourados quando a habilidade foi ativada e Kim Voldin inspecionou o que chamou sua atenção. Orbe espiritual do dragão amarelo. Classificação, lendário. Disponível para nível 1 e superior. Descrição. Este foi o Yoiju que pertenceu ao dragão amarelo. Disse que contém poder mágico quase infinito. Efeitos. Poder mágico aumentado em 50. Recuperação de poder mágico aumentada em 200%. Esta é a razão pela qual é a mais. Um poderoso item lendário estava preso na cobra agulha, escondido da vista. Assim que confirmou que era, Kim Voldin decidiu agir. Ele se levantou do assento e 12 soldados esqueletos se levantaram do chão junto com ele. Kim Voldin, que estava no meio deles, falou de repente e aparentemente para ninguém. Coloque os corpos. Droga, você realmente acha que vim aqui para mexer com cadáveres? Em resposta à reclamação de Li Jin, Kim Voldin fez apenas uma breve declaração. Se você não quiser fazer isso, troque comigo. Meu sonho de infância era ser um lutador profissional como The Undertaker, mas agora meu desejo se tornou realidade. Irmão, farei o meu melhor. Depois disso, Kim Voldin foi caçar a cobra agulha. Observação. Yeoiju, o equivalente coreano de Shintanami, é uma joia gratificante nas tradições hindu e budista. É considerada o equivalente à pedra filosofal na alquimia ocidental. Foi dito que quem pudesse manejar o Yoiju era abençoado com as habilidades de onipotência e criação à vontade, e que apenas os dragões de 4 dedos eram sábios e poderosos o suficiente para manejá-los. Capítulo 55. Nenhum jogador acreditava que caçar monstros seria uma tarefa fácil. Na verdade, eles geralmente entravam nas masmorras com uma boa compreensão dos perigos e da probabilidade de morte. Normalmente, a coragem daqueles jogadores que caçavam monstros que nunca foram caçados com sucesso antes, como a cobra agulha, não podia ser compreendida pela maioria das pessoas. Não congelar quando dominado pelo desespero no momento da morte, mas em vez disso ter a coragem de gritar na cara dele e lutar com todas as suas forças. Mas houve casos em que até mesmo essa coragem pôde ser abalada. Quando eles perdem uma luta? Não.
Quando viram seus aliados sendo consumidos e mortos um por um na frente deles, foi então que os jogadores realmente sentiram o horror da masmorra. Esta foi a situação em que Jin Yang-ho se encontrou. Usando uma armadura pesada que tinha quase o dobro de seu tamanho, Jin Yang-ho era um tanque. Era dever do tanque estar o mais próximo dos monstros e como tal eles geralmente precisavam ser ainda mais corajosos e decididos que os outros jogadores. E a coragem de Jin Yang-ho foi exemplar. No momento em que a serpente agulha se recuperou, no momento em que a maioria dos jogadores ao redor ficou com medo e fugiu, ele preferiu atacá-la, para dar tempo ao outro para escapar. Foi um exemplo sublime de sua grande coragem. Gole. No entanto, sua coragem não pôde deixar de vacilar quando viu os outros jogadores atacantes serem devorados ou envenenados. Shua. Logo, a serpente agulha começou a se aproximar dele e a coragem de Jin Yang-ho desapareceu completamente. Porra. Ele amaldiçoou o fato de que teria que sentir a dor de ser esmagado e derretido no estômago de um monstro. Ele nem podia esperar ser resgatado porque todos tinham medo do veneno da cobra. Me ajude. Qualquer um me salve. Eu não quero morrer. Ele finalmente gritou de desespero, mas ninguém veio ajudá-lo. O veneno que a cobra agulha emitiu primeiro fez com que os jogadores afetados sofressem vômitos, tonturas e paralisia antes de causar a morte, tornando difícil para os jogadores revidar depois de inalá-lo. SSSS. A serpente agulha tinha grande confiança em seu veneno enquanto se aproximava vagarosamente de sua presa, sem se sentir ameaçada. Foi naquele momento. Com o som de algo perfurando a carne, uma das pontas vermelhas da serpente agulha mais uma vez entrou em seu corpo. A surpresa do Snake virou a cabeça na direção de onde veio o espinho. Parado ali estava um jogador que usava uma máscara de esqueleto no rosto e nas mãos havia outra ponta vermelha. Uma segunda agulha também entrou no corpo de seu dono. O local onde os espinhos foram inseridos não eram apenas pontos aleatórios no corpo da cobra, mas sim os buracos de onde os espinhos foram atirados em primeiro lugar. Foi um ataque contra o qual a pele dura da cobra não conseguiu proteger. A serpente agulha foi afetada pelo veneno de sangue. Uma notificação apareceu mostrando que os ataques foram realmente eficazes. Além disso, o veneno da cobra agulha claramente não teve efeito no jogador atacante. Esta foi uma evidência clara de que o jogador era de fato Kim Vol-jin e mais ninguém. O poder de Apophis foi ativado. Você é imune ao veneno da cobra agulha. O veneno da serpente agulha se acumulou em seu corpo e aumentou a força do veneno de sangue. Nenhum outro jogador no mundo poderia se mover tão livremente dentro de um veneno tão mortal. Depois de tirar outro pico de seu inventário, ele mais uma vez o reuniu com seu legítimo dono. Parecia que ele pretendia fazer a serpente agulha sem agulha, cheia de espinhos mais uma vez. Escusado será dizer que a cobra agulha não iria simplesmente ficar ali e deixá-lo fazer o que quisesse. A cobra mergulhou em direção a Kim Vol-jin, que colocou outra ponta nela, como se estivesse arrumando um buquê de flores. O corpo da serpente agulha tremeu e Kim Vol-jin aproveitou a oportunidade para correr em direção à sua cabeça, acessando seu inventário. Ao alcançar sua cabeça triangular, ele enfiou a agulha na mão no olho direito da serpente agulha. Houve um som doloroso. Um grito cheio de dor e raiva explodiu da boca da cobra enquanto Kim Vol-jin recuava facilmente de seu corpo. A verdadeira luta estava prestes a começar. A serpente agulha bateu com o corpo no chão e começou a se contorcer para frente e para trás como se estivesse tentando tirar os espinhos do corpo. À medida que a cobra rolava, a floresta de bambu vermelho foi dizimada, até as pedras e as raízes do bambu foram arrancadas. Após 30 segundos, um terreno vazio do tamanho de um playground de escola foi criado. Só então a cobra parou de se contorcer. A cobra ofegou ligeiramente. Embora tivesse acabado de começar a lutar contra Kim Vol-jin, não teve tempo de se recuperar da luta com os jogadores antes. À medida que estava exausto, sua aura começou a enfraquecer, seu foco começou a diminuir e o alcance de sua névoa venenosa também foi reduzido. Kim Vol-jin inseriu outra ponta em seu corpo. A cobra rugiu de raiva porque não conseguiu deter a presa incômoda. De repente, com um único olho restante, viu um esqueleto de orc preto aparecer, segurando uma ponta vermelha. Estrondo. O esqueleto começou a correr em direção à serpente agulha. Caramba! A Yang Junho, o líder da equipe de caça à serpente agulha, estava com o rosto entre as mãos. Acabou. Neste momento era difícil para ele esconder o desespero, afinal era uma reação natural. Quantos sobreviveram? Eu não sei. Todo mundo está disperso agora. Sobre quanto? Cerca de 30 pessoas? A equipe de caça às cobras de Yang Junho consistia em 71 jogadores. Agora, apenas cerca de 30 deles ainda estavam vivos e o número ainda poderia ser menor. E aqueles que ainda estão no gás venenoso? Você quer salvá-los? Eles já estão praticamente mortos. Mesmo que conseguissem salvar esses jogadores, seu número não ultrapassaria 50. Se o número total de jogadores no segundo andar fosse combinado, haveria no máximo 60 deles. Ainda mais más notícias eram constantemente relatadas. A perda de tanques foi grande. Eles são os que têm menos probabilidade de escapar do gás venenoso. Os tanques que estavam na vanguarda da batalha foram os que mais sofreram. A próxima batalha será ainda mais difícil sem tanques. Lutar contra um monstro desse sem jogadores de tanques para absorver o dano era como ir para a guerra nu. Isso significava que seria muito mais difícil para eles obterem bons resultados, mesmo que lutassem com todas as suas forças. Basicamente o jogo acabou. Porra. A situação era tão ruim que a Yang Junho não pôde evitar xingar duas vezes.
Foi nessa época que alguém fez um relatório. Há um jogador lutando contra a cobra agulha agora mesmo. O que? A notícia foi inacreditável e logo se espalhou entre os sobreviventes. Isso faz sentido? Que besteira você está dizendo? Claro que ninguém acreditou. É suicídio entrar naquele gás venenoso. Lutar contra a cobra agulha dentro de uma nuvem de veneno era difícil de imaginar. Vai e dê uma olhada. Observe a distância. É claro que, como o veneno da serpente agulha era incolor e inodoro, nunca seria possível saber se alguém estava dentro de seus limites. A cobra agulha está fugindo. O que? Como estava sendo pressionado na batalha mais uma vez, a serpente agulha decidiu fugir. Capítulo 56. Não era incomum que monstros escapassem das batalhas. Dragões com centenas de metros de comprimento, tartarugas maiores que montanhas, até golems de gelo tão duros quanto diamantes podiam fugir. A serpente agulha foi afetada pelo veneno de sangue. As estatísticas da cobra agulha foram reduzidas. Portanto, quando a cobra agulha que havia sido esfaqueada pelo soldado esqueleto virou as costas e começou a escapar, Kim Voldin já estava esperando por isso. Havia maneiras de lidar com monstros em fuga. Começou a fugir. Claro, ele havia feito preparativos para esse exato momento. Relate sua situação. Instalação concluída. Mas será que realmente vai acontecer assim? Como você poderia prever em que direção ele iria correr? Em resposta à pergunta de Li Jin, a visão de Kim Voldin, que usava a máscara do ceifador, mudou. Então ele começou a ver o mundo através dos olhos de um de seus soldados esqueletos. Lá, ele podia ver muitos tipos de corpos de monstros caídos no chão e Li Jin assobiando enquanto escondia a mão que acabará de apontar o dedo médio para o esqueleto, atrás de suas costas. SSSS. Está realmente vindo para cá? Como você fez isso? Finalmente eles viram uma cobra gigante aproximando-se deles rapidamente. Estou caindo para trás. Quando a serpente agulha apareceu, Li Jin recuou imediatamente. No entanto, o soldado esqueleto não se moveu. Em vez disso, ficou ali esperando. O soldado esqueleto esperou até que a serpente agulha alcançasse os corpos caídos no chão, e quando o fez, o esqueleto bateu as mãos e entoou um feitiço. Explosão de cadáver. Quacan. Os corpos explodiram em uma enorme explosão. Ei! Ossichan, que estava olhando os documentos, levantou os seus e chamou seu subordinado. Sim, senhor, eu tenho uma pergunta. A expressão e o tom sério de Ossichan deixaram seu subordinado muito nervoso. Por favor, pergunte. Ao fazer documentos, quanto podemos reduzir os custos, se reduzirmos o tamanho da fonte pela metade? Ao ouvir isso, a expressão nervosa do trabalhador se transformou em algo difícil de descrever. Sim. A expressão de Ossichan não mudou e ele continuou olhando para o trabalhador. Se reduzirmos a fonte pela metade, a tinta e o papel que usamos não seriam apenas metade? Seu subordinado deu um sorriso feio, semelhante a se estivesse chorando. Sim, é uma ótima ideia. Podemos até comprar papel A4 descartado pelo fabricante, que custa apenas 50 won por quilograma. Realmente. Ao ouvir isso, Ossichan olhou para seu subordinado com um olhar apreciativo. Eca! O subordinado sentiu vontade de chorar. Ossichan foi talvez o único chefe que se dispôs a usar papel A4 que havia sido descartado pelo fabricante. Ei, eu só estava fazendo uma piada. Últimas notícias. Felizmente, outro subordinado entrou correndo no escritório, neutralizando a atmosfera estranha. Notícias? O ataque ao calabouço do quarto andar pela Guilda Fênix falhou. Foi uma aniquilação completa. Ossichan não ficou surpreso com essa notícia. Eu sabia. Um dos subordinados de Park Yong-wan também morreu lá. Quando Park Yong-wan retornar, ele definitivamente ficará chateado com isso. A masmorra da qual o subordinado estava falando é uma masmorra de nível C do quarto andar que apareceu em Gwanju. Era bem sabido que o líder do grupo da Guilda Fênix era um talento que Park Yong-wan pretendia cultivar. Eu adivinhei, mas aqueles caras da Federação Yamato realmente sacaram suas espadas. Ossichan também sabia que havia um espião da Federação Yamato dentro do grupo que desafiou a masmorra. Esse espião se tornou voluntariamente um lutador kamikaze por sua causa. Então o que vai acontecer agora? O que acontece? Naturalmente ele também sabia o que aconteceria depois. Na entrevista ao sair da masmorra, Park Yong-wan será um herói do mundo, fingindo que não sabe de nada, para descobrir o que aconteceu. Então, enviaremos apenas alguns documentos. Enquanto ele falava, um sorriso se espalhou pelo rosto de Ossichan. Faremos a fonte 2 vezes maior que o normal. Será uma guerra total. Mas o governo não intervirá nesse ponto. Park Yong-wan acompanhará as negociações entre os governos japonês e coreano. Pelo menos superficialmente é assim que é a personalidade dele. Se for para seu benefício, esse cara pode até vender seu país, mas sempre terá uma faca escondida atrás de suas costas. Ninguém seria capaz de dizer suas intenções. Ossichan, que estava falando, lembrou. A Guilda do Messias definitivamente sabe o que aconteceu. Pelo que ele sabia, havia múltiplas linhas conectando a Guilda do Messias à Federação Yamato, sendo a Guilda da Caveira apenas uma delas. No entanto, a Federação Yamato esfaqueou Park Yong-wan. A Guilda do Messias deve tê-lo atacado também. Em outras palavras, o ataque a Park Yong-wan foi provavelmente à vontade da Guilda do Messias. Mas a Guilda do Messias não será capaz de cobrir completamente seus rastros. Para aqueles que conhecem a verdadeira face da Guilda do Messias, não seria difícil pegar o rabo. Um pensamento veio à mente de Ossichan e ele não pôde deixar de lembrar o rosto de um homem. O início de toda esta questão. Eu me pergunto o quanto Kim Voldin cresceu até agora. Pensando em Kim Voldin, Ossichan voltou-se para seu subordinado. Envie um carro para buscar Kim Voldin e Li Jin. Não se passaram apenas 8 dias desde que eles entraram na masmorra? Ossichan sorriu com essa pergunta. Não estou gastando dinheiro por capricho. Já que eu disse para você fazer isso, apenas faça. Só então o subordinado assentiu e fez outra pergunta. Que carro você gostaria que eu enviasse? Devo alugar um carro como de costume?
Devo pedir um no ferro velho? Oh, o rosto de Sichan caiu quando ele ouviu isso. Do que você está falando? Você acha que tenho medo de gastar dinheiro? Naturalmente você tem que mandar um veículo para um diplomata russo. Assim, mesmo que haja um problema, podemos nos livrar dele, certo? O subordinado assentiu, sua expressão ilegível. Vendo que ele entendeu, Sichan não pôde deixar de fazer uma pergunta final. Na verdade, há algum carro leve entre os veículos diplomáticos? Capítulo 57. Explosão de cadáver. Requisitos. Emissário do submundo. Nível 30 ou superior. Efeito. Depois de gravar um cadáver, se você juntar as mãos e entoar o nome do feitiço, o corpo explodirá. Esta foi a 18ª habilidade de Johann Georg. Em comemoração por atingir o nível 30, ele recebeu uma recompensa de catálogo que acabou sendo a habilidade Explosão de Cadáver. Quando viu a habilidade, Kim Voldin não pôde deixar de pensar no Rei dos Mortos-Vivos. Explosão de Cadáver foi uma das habilidades que o Rei dos Mortos-Vivos mais usou. Depois de adquiri-lo, ele o usou liberalmente, como uma criança que ganhou uma caixa de fogos de artifício. Claro, o poder da habilidade não era fraco. Quase morri muitas vezes por causa disso. Até mesmo Kim Voldin quase foi morto pelo Rei dos Mortos-Vivos com o uso dessa habilidade. Graças à experiência que teve enfrentando um poder tão horrível, Kim Voldin estava bem ciente da utilidade da habilidade. Ele sabia que era muito mais poderoso usar a explosão de cadáveres como uma mina terrestre, em vez de simplesmente explodir perto do alvo. A serpente agulha foi afetada pelo veneno de sangue. Além disso, eles colocaram detritos pontiagudos usando as habilidades arma de sangue e espada de ossos nos corpos para usá-los como uma granada de estilhaços. Shaaya. Sob um ataque tão cruel, a pele da serpente agulha, que ostentava extrema resistência, começou a sangrar. Mas não foi só porque a cobra foi mortalmente ferida. Kia. A serpente agulha descobriu que não conseguia se afastar. Kia. A cobra que havia escapado ferozmente há pouco estava agora se contorcendo no chão, com a boca aberta em um gesto ameaçador. Nunca poderia ter imaginado que os corpos em que viajava poderiam explodir como se estivesse num campo minado. Exatamente como eu esperava. Claro, a serpente agulha viu o esqueleto e decidiu destruí-lo. Foi muito inteligente e lembrou-se de ter visto um esqueleto semelhante com a presa que o feriu. Porém não foi inteligente o suficiente para perceber que os corpos no chão eram uma armadilha. Tuk. Kim Voldin caminhou lentamente até a cobra, que então abriu a boca e sibilou para ele ameaçadoramente. Mas Voldin não pretendia lançar um ataque, ele não precisava. A serpente agulha foi afetada pelo veneno de sangue. A saúde da cobra agulha foi reduzida. A resistência da serpente agulha foi reduzida. Já começou, porque o tempo estava do seu lado. Com o passar do tempo, a saúde da cobra continuaria diminuindo e o veneno do sangue consumiria sua saúde mais rapidamente. Kia. No entanto, a situação atual era muito volátil e seria estúpido simplesmente sentar e esperar que ela morresse. Claro, seria igualmente estúpido simplesmente deixar para lá. Foi por isso que Kim Voldin fingiu atacá-lo movendo-se em torno dele. Kia. Isso forçou a serpente agulha a também se mover em resposta para mantê-la em sua mira. Mas toda vez que se movia, sua resistência e concentração eram consumidas. Estrondo. Naquele momento, os soldados esqueletos começaram a chegar um por um e também cercaram a cobra. Chá. A serpente agulha que estava focada em Kim Voldin foi forçada a dividir sua atenção ainda mais. Claro, os soldados esqueletos seguiram as ações de Kim Voldin e apenas fizeram a cobra se mover em vez de atacá-la. Eles atiraram armas para forçar a cobra a se esquivar, às vezes jogando pedras próximas de pedaços de bambu vermelho a seus pés. A saúde da serpente agulha foi bastante reduzida. A resistência da serpente agulha foi bastante reduzida. Com o passar do tempo, a serpente agulha tornou-se visivelmente mais fraca. No entanto, Kim Voldin ainda estava cauteloso, como uma corda de tensão enrolada em seu coração. Você matou a cobra agulha. Logo foi ouvida a notificação anunciando a morte da cobra. Foi um lembrete de que tudo havia terminado. Mas Kim Voldin ainda estava nervoso. A serpente agulha foi morta. No 9º dia desde a entrada na masmorra, foi emitida uma notificação informando aos jogadores o fim da missão. Este foi um momento que seria lembrado na história. A primeira vez que uma serpente agulha foi caçada com sucesso. Você ganhou a conquista primeiro caçador de cobras de agulha. Você ganhou a conquista Needle Snake Hunter. Naturalmente, um evento tão histórico trouxe ótimas recompensas. Primeiro caçador de cobras agulhas. Raridade, único. Efeito, todas as estatísticas mais 20. Caçador de cobra agulha. Raridade, raro. Efeito, todas as estatísticas mais 3. Foi uma recompensa muito doce. O emissário do submundo admira suas habilidades. O emissário do submundo transmitiu algum poder para você. A classificação da habilidade veneno de sangue aumentou em 1. Uma pedra de habilidade C foi concedida. As notificações vieram repetidamente. Foi um momento alegre. Porém, diante das notificações, Kim Voldin não expressou nenhuma alegria, mas sim se movimentava ativamente. Kim Voldin se aproximou do cadáver da cobra agulha e começou a cortar a pele logo atrás de sua cabeça, ao redor do orbe espiritual do dragão amarelo. Os esqueletos também começaram a se mover. Enquanto isso, alguém caçou a cobra agulha? Que inferno! Os jogadores que assistiam de longe começaram a se mover. Este é o lugar. A serpente agulha está ali. Todos começaram a se aproximar do local da grande batalha. Quem é esse? Eu tenho que ver quem é. Alguns tinham dúvidas ou agradecimentos pelos jogadores que caçavam a serpente agulha, outros tinham intenções opostas. Não posso sair da masmorra sem nenhuma colheita. Eu tenho que pegar um pedaço da pele da cobra agulha. Se você é inteligente, então sempre pretende ser o Papa Figo. Os jogadores se aproximaram como um bando de hienas com o objetivo de roubar as presas dos outros. A maioria dos jogadores eram aqueles com mais intenções.
Mesmo aqueles que se aproximaram de boa fé esperavam interiormente por uma oportunidade para saquear. Mas isso era de se esperar. Nada estava fora dos limites na masmorra. Matar um caçador de sucesso e roubar suas presas era algo que acontecia com frequência. O número de pessoas que desapareceram nas masmorras era incontável. Parar. Lidinha disse enquanto aparecia na frente da multidão que corria em direção à cobra agulha. O que? Aqueles que estavam correndo não tiveram escolha a não ser parar e a situação ficou tensa. Mesmo que este tenha sido um dos jogadores que derrotou a serpente agulha, nem mesmo um leão poderia lutar contra um rebanho inteiro. No entanto, ficou claro que os jogadores geralmente não fariam algo em que não tivessem um mínimo de confiança. Só vou assistir, hein? Deixe-nos passar para ver como está indo. Uma pessoa descaradamente se adiantou e falou com Lidinha com confiança. Você não fala coreano? Ele cuspiu as palavras e se aproximou de Lidinha. Devo falar inglês? Ah, o que foi em inglês mesmo? Seu objetivo era simplesmente diminuir a distância até Lidinha e depois passar rapidamente por ele. Algum de vocês fala inglês? Lidinha ainda não respondeu, em vez disso desapareceu e reapareceu com o punho cravado no rosto do jogador. Pac! Com um som doloroso, o corpo do jogador caiu para trás, imóvel. Gole! Enquanto os jogadores assistiam a esta cena, eles não puderam deixar de engolir em seco de medo. Oh meu Deus! Esse cara é um monstro. Os jogadores que entraram com sucesso no segundo andar não conseguiram medir o poder que Lidinha demonstrou. Na verdade, na opinião da maioria dos jogadores, as habilidades de Lidinha faziam dele um monstro. De todos os jogadores recrutados por Ossichan, Lidinha foi quem teve o melhor talento. Ele estava entre os poucos jogadores que dominaram completamente todos em seu próprio nível. E ele não foi o único adversário que esses jogadores tiveram que enfrentar. Estrondo. Atrás de Lidinha, esqueletos negros começaram a aparecer, um por um. Habilidade do soldado esqueleto? Necromante? O necromante ajudou a lutar contra a cobra agulha? Como ele é? Com o aparecimento dos raros esqueletos, o jogador ficou ainda mais hesitante em seguir em frente. Na verdade, a situação já havia chegado ao fim, porque os jogadores sabiam que não conseguiriam nada lutando. Além disso, não sabiam se havia mais jogadores por trás dos dois que conheciam. Então, naquele momento, só havia uma coisa que eles poderiam fazer. Droga, vamos sair da masmorra. Vou me lembrar do seu rosto. Alguns deles decidiram lutar fora da masmorra. E com isso, a masmorra foi limpa. Capítulo 58. 9 dias se passaram desde que os jogadores entraram na masmorra. O ataque falhará? Tadak, um repórter que acabará de digitar esse título, levantou a cabeça. Ao seu redor, outros repórteres também digitavam em seus laptops, alguns deles sentados em desconfortáveis cadeiras de plástico em frente a uma loja de conveniência. O número de repórteres foi substancial, muitos deles vindos de todo o mundo. Todas as línguas se misturavam de forma confusa, havia um pouco de inglês, um pouco de francês, até mesmo japonês podia ser ouvido. Mas isso não foi nada estranho. Este foi um evento histórico. Ninguém jamais caçou com sucesso uma serpente agulha, e apenas alguns grupos no mundo conseguiram concluir com sucesso uma dungeon de classificação a mais. Eles irão falhar. É claro que o repórter nunca considerou a possibilidade desta tentativa ser bem-sucedida. Já se passaram 9 dias, mas ainda não há notícias. Não há novidades? Não é como se esperássemos alguma em primeiro lugar. A maioria dos repórteres nunca imaginou que os jogadores teriam sucesso. Mas há tantas pessoas aqui. Bem, seria bastante chocante se eles tivessem sucesso, afinal. Isso porque não havia um único fator que pudesse ajudar a aumentar as chances de sucesso. Aconteça o que acontecer, espero que aconteça logo. Não podemos ficar aqui para sempre. Para ser sincero, os repórteres não estavam aqui por causa do espírito profissional de querer relatar acontecimentos históricos. A maioria deles estava simplesmente seguindo ordens dos superiores e, na verdade, estava muito relutante em estar lá. Por conta disso, os repórteres não estavam preparados para tirar uma foto quando a primeira pessoa saiu da masmorra. Os repórteres não sabiam como reagir. Em vez disso, foram os jogadores que acabaram de sair da masmorra que começaram a se mover com urgência. Reúna as pessoas. Guilda Itai. Onde está a equipe de suporte da Guilda Itai? Ei, vamos lá. Jogadores cobertos de sinais de intensa batalha começaram a chamar as pessoas. Quem é o responsável aqui? Oficial. Oficial. Alguns até convocaram funcionários do governo. A razão era simples. Russo. Para os russos. Eles caçaram a cobra agulha. Pários. Irmão. Você deveria vir aqui imediatamente. Eles queriam impedir que os caçadores da serpente agulha deixassem este lugar. Logo depois, eles descobriram Lidinha e Kim Voldin que acabaram de sair do portão da masmorra. Ali. Lá estão eles. Eles caçaram a serpente agulha. No entanto, eles não conseguiram parar Kim Voldin e Lidinha enquanto caminhavam em direção a um sedã Mercedes classe S preto que estava esperando por eles. Claro, não foi o fato de ser um carro de luxo que os impediu. Se você verificar qualquer jogador que tenha entrado no segundo andar, poderá facilmente encontrar alguém que possua um Maybach ou um carro de classe superior semelhante. Não foi o carro que os parou, foram as placas que estavam neles. Droga, é uma placa diplomática. Mesmo que os jogadores estivessem com raiva o suficiente para acharem difícil se controlar, eles só conseguiram controlar e suprimir essa raiva quando viram uma placa pertencente à embaixada russa na Coreia. E assim Kim Voldin e Lidinha conseguiram escapar facilmente de uma situação tensa. Ei, Sichan é realmente incrível. Na verdade, Lidinha, que estava sentado no banco de trás do carro, não pôde deixar de exclamar.
Mercedes-Benz, ele teve que gastar algum dinheiro? Em vez de ficar impressionado com o fato de ser um veículo diplomático, ele estava admirando o fato de ser um Mercedes Classe S. Eu me pergunto como ele se sente em relação aos preços do petróleo. Li Jin exclamou repetidamente em admiração e surpresa enquanto se preparava para aproveitar esta oportunidade ao máximo. Ele se deitou no banco de trás. Agora posso descansar um pouco. KKK. Então o carro diminuiu a velocidade. Quando o veículo parou em uma velha estrada abandonada, Li Jin assentou-se. Clique. A fechadura da porta foi liberada e seu significado era simples. Estamos saindo? Há outro veículo esperando por você. Uma resposta afirmativa veio do banco do motorista. Então Li Jin não teve escolha a não ser sair com uma expressão azeda. Kim Woo-jin também saiu do carro. Assim que saíram, avistaram um carro leve estacionado do outro lado da estrada. Li Jin só conseguiu murmurar desamparado quando viu o carro. Isso é mais parecido. Droga, esse cara realmente odeia gastar dinheiro. Na verdade, isso era de se esperar. Era-lhes impossível levar o carro diplomático até a embaixada. Em vez disso, trocar de veículo no lugar certo era a maneira perfeita para esconderem suas verdadeiras identidades. Li Jin também estava ciente disso. Não importa quanto custe, ele realmente teve que preparar um carro como este? Ele o tirou de um ferro velho em algum lugar? Quem dirigiria isso? Ele não conseguia parar de reclamar depois que começou. Não há nenhum. Kim Woo-jin respondeu à pergunta de Li Jin. Este é o meu carro. Em vez de responder, Kim Woo-jin abriu a porta, entrou no carro e ligou com grande familiaridade, provando que era dele. Hahaha. Ao ver isso, Li Jin só conseguiu sorrir sem jeito e caminhar até o lado do passageiro. Sim, num país onde os preços do petróleo são tão altos, você deveria dirigir um carro leve. Dirigir um carro caro que só suga petróleo não vale a pena. Li Jin fez o possível para dar desculpas. Alguma coisa boa veio da serpente agulha? Não era uma arma grande nem nada, mas acho que havia um núcleo interno ou orbe espiritual ou algo assim, não? Então ele mudou de assunto. Você tirou algo da pele, não foi? Kim Woo-jin o ignorou e tirou um celular do painel. Depois de abrir o flip phone, ele segurou o número 0, ativando a descagem rápida. Este é Osi-chan. Osi-chan atendeu o telefone imediatamente. A School Guild declarou guerra a Park Yong-wan. Há muitos detalhes, então falaremos mais tarde. Por enquanto, vá até a parada de descanso mais próxima e relaxe um pouco. Tuk. A ligação terminou imediatamente depois. Quando Kim Woo-jin encerrou a ligação e fechou o telefone, Li Jin se inclinou. O quê? O que houve? Em resposta, Kim Woo-jin sorriu. Algo bom. A área de descanso de Vang Sambeol. Este lugar, que antes era extremamente silencioso, estava cheio de atividades recentemente. Isso foi por causa da masmorra a mais que apareceu em Nonsan. Sempre que os portões das masmorras apareciam, eles atraíam a atenção de todo mundo, e a área em que estavam ficava lotada de pessoas. O jogador que supostamente caçou com sucesso a cobra-agulha é Isaac Ivanov, da guilda russa Mokosh. Quando a notícia do sucesso da caça à cobra-agulha foi divulgada, todos começaram a prestar atenção. O quê? Um russo entendeu? Por que nosso país não o caçou? Muitas pessoas ficaram com raiva. Eu sabia. Os jogadores do nosso país só sabem falar. Eles são inúteis. Se fosse eu, deixaria a guilda do Messias cuidar disso. Por que o governo abriu uma masmorra a mais para os estrangeiros? Devíamos escolher um novo presidente. Foi a raiva dos incompetentes que permitiram que a doce fruta que era cobra-agulha fosse roubada. Foi nesse momento que um homem entrou na área de descanso repleta de pessoas olhando para seus smartphones. No entanto, ninguém prestou atenção a esse homem que parecia ter 20 e poucos anos e usava chapéu. O homem caminhou em direção a uma loja de conveniência que ficava ao lado da área de descanso e entregou ao empregador uma nota de 1000 won. Por favor, mude isso para moedas. Sim, o funcionário da loja de conveniência, que estava concentrado em seu telefone enquanto assistia às notícias sobre a cobra-agulha, rapidamente saiu de seus pensamentos. Depois entregou algumas moedas da caixa registradora ao homem. Desculpe, não vi você aí. Ele rapidamente se desculpou e deu uma desculpa, pois não estava prestando atenção em seu trabalho. Você sabia? A masmorra em Simpum, aquela com a serpente agulha, foi limpa. O homem não respondeu, mas o funcionário da loja de conveniência continuou a falar. Mas você sabe, foi um estrangeiro quem fez isso. Eles deveriam ter deixado a guilda do Messias fazer isso. Em resposta a isso, o homem respondeu com um sorriso. Isso mesmo. Um sorriso brilhante pôde ser visto no rosto do homem. Capítulo 59 Clang. Ao sair da área de descanso, Kim Woo-jin fez sons com as moedas na mão e a primeira coisa que fez foi verificar seu carro. Sentado no carro estava Li Jin, parecendo extremamente insatisfeito. Mesmo assim, ele permaneceu dentro do pequeno carro leve. Mesmo sem a máscara, dado seu tamanho extremamente grande, decidiram que seria melhor se ele não fosse capturado por nenhum CCTV ou câmera de painel. Tudo que Li Jin pôde fazer enquanto Kim Woo-jin estava gesticulando para ele se apressar e fazer a ligação. Fazendo o formato de um telefone no carro pequeno, Li Jin parecia exatamente um gorila de zoológico. Kim Woo-jin riu alto e foi até a cabine telefônica pública. Xing. Depois de inserir 2 moedas, ele descou um número de memória. O telefone tocou brevemente. Ei, você é realmente famoso agora. Osi-chan começou a falar imediatamente enquanto respondia. Isaac Ivanov, como é se tornar um herói? Perguntou Osi-chan com uma voz brincalhona. Qual é o plano para o futuro? Ei, não faça isso. Você deveria dizer mais alguma coisa, fique animado. Este é um momento histórico. Se você quiser, você pode escrever uma autobiografia. Então você pode vendê-la por 19 mil ou até 21 mil won. Este é um telefone público. Não tenho muito tempo para esta ligação.
Qual é o plano para o futuro? Ao ouvir suas palavras resolutas, Ossichan sabia que não poderia mais brincar. Esse nome é Isaac Ivanov. É basicamente um personagem descartável com o título de Far-Sneedon Snake Hunter, certo? Kim Voldin não expressou qualquer desacordo. Como disse Sichan, se o valor do nome de Isaac Ivanov aumentar, haveria mais maneiras de usá-lo. Como forma de entrar em uma masmorra de alto nível, nada melhor que esse nome. Vejo que você não discorda. Vou deixar isso com você. Tudo bem, então vamos em frente. Você conhece Jin Yimi? Jin Yimi, quando ouviu esse nome, Kim Voldin só conseguiu pensar em uma mulher. Ela não é membro da guarda de Park Yong-wan? No momento em que fez a pergunta, ele percebeu por que ela foi feita. É esse o alvo da Guilda Caveira? Foi o que aconteceu. Explodiu a. Havia um espião da Federação Yamato dentro do grupo que entrou com Jin Yimi. Claro, ninguém sabe a situação exata. Não é incomum que jogadores morram em uma masmorra. Mas o importante é que algo aconteceu. Ossichan disse em voz baixa. Tem os dados que provam o que aconteceu. E tem um número de telefone de Park Yong-wan. Isso foi o suficiente para Kim Voldin descobrir o plano de Ossichan e como isso aconteceria no futuro. Ele já podia imaginar a reação de Park Yong-wan. Park Yong-wan recrutará imediatamente cães de caça. Depois de encontrar cães de caça suficientes para pagar pelo que havia sofrido, ele os libertaria imediatamente. Claro, eles também entrariam em contato com Kim Voldin, pedindo para ele ser um cão de caça que sairia para matar os membros da Skull Guild em vez de servir de isca. Não há razão para dizer não. Do ponto de vista de Kim Voldin, era exatamente isso que ele estava esperando. Mas não posso fazer isso de graça. Ele não pretendia apenas trabalhar de graça. Agora, você tem mais alguma pergunta? Ossichan perguntou, depois que Kim Voldin ficou em silêncio. Eu preciso de uma oficina. Uma oficina? Eu pretendo fazer itens. Diretamente? Sim. Tudo bem, vou apresentá-lo a um lugar que conheço. Mais alguma coisa? Não tenho dinheiro em mãos, você pode me emprestar? Não preciso comer? Embora ele tenha dito isso, não houve mudança na voz de Kim Voldin. Naturalmente ele sabia que Ossichan nunca lhe daria dinheiro. Sempre que o dinheiro era mencionado, Ossichan imediatamente encontrava alguma desculpa para encerrar a ligação. Eu sabia que você iria perguntar, então preparei alguns com antecedência. Mas as palavras que saíram da boca de Ossichan o surpreenderam. Abra o porta-luvas. Tem algum dinheiro para uma refeição? Então vamos conversar na próxima vez. O tempo da ligação terminou com isso. Depois disso, Kim Voldin caminhou em direção ao seu carro. Li Jin ainda tinha sua expressão descontente e ao ver Kim Voldin se aproximar, baixou a janela. O que Sichan disse? Kim Voldin respondeu honestamente. Ele disse que colocou dinheiro no porta-luvas para fazermos uma refeição. Realmente. Surpreso, Li Jin apressou-se em abrir o compartimento à sua frente. Oh meu Deus, não me diga que Ossichan realmente deixou dinheiro para comida. O mundo está prestes a acabar? Li Jin ficou surpreso ao encontrar um envelope dentro. Ele imediatamente o tirou e verificou o interior. O que? 2.000 won? O que ele encontrou foram notas de 2.000 won. Isso está certo? Com esse dinheiro você não pode nem colocar um ovo ou uma batata em um udon básico na área de descanso. A única coisa que isso pode comprar é uma xícara de ramen. Ah, só então os dois perceberam. Afinal, quem era Ossichan? A caça à serpente-agulha realmente acabou. A caça à serpente-agulha foi um sucesso. A reação à caça bem-sucedida da serpente-agulha, que nunca havia acontecido antes, foi selvagem. Isaac Ivanov, o primeiro caçador de cobras-agulhas. E quem é Isaac Ivanov? Naturalmente, o interesse por Isaac Ivanov, a primeira pessoa a caçar uma cobra-agulha, era grande. E Isaac Ivanov é um necromante? Uma nova árvore de habilidades apareceu? Além disso, relatos de testemunhas oculares da luta aumentaram o interesse em Isaac Ivanov. Muito poucos jogadores eram capazes de convocar soldados esqueletos que pudessem lutar tão bem. É claro que nem todas as histórias boas sobre Isaac Ivanov foram publicadas. Na verdade, a reação do público coreano foi a pior. Masmorra de classificação a mais roubada pelo bastardo russo. Cão bastardo. Estou reunindo uma equipe para ir pegar esse desgraçado. Do ponto de vista do povo coreano, a fruta doce que estava na masmorra de classificação a mais foi levada por estrangeiros. A monopólio. Uma entrevista exclusiva com a Yang Junho, que participou do NEE do Snake Dungeon. A entrevista de Yang Junho exacerbou ainda mais a opinião do público contra Isaac Ivanov. Mas isso não durou muito. É entrevista exclusiva com Isaac Ivanov. E Isaac Ivanov diz, sempre admirei a Guilda do Messias, ponto. Isaac Ivanov diz, quero fazer algo que outros não fazem, como a Guilda do Messias, ponto. Isaac Ivanov, Lee Se-junho é meu ídolo. Quando a entrevista com Isaac Ivanov, que elogiou fortemente a Guilda do Messias, foi divulgada, a opinião pública na Coreia mudou rapidamente. O que você está fazendo? Por que você não está enviando Chocopies? Se você é coreano, por favor apoie Isaac Ivanov. Admito que estou honrado em ser coreano. As reações positivas em relação a Isaac Ivanov começaram a surgir. Ao ver a entrevista, Kim Voldin não conseguiu evitar o riso. Na entrevista, Isaac Ivanov não mostrou nada além de puro fanatismo em relação à Guilda do Messias. Ele está do jeito que eu costumava ser, como Kim Voldin antes de retornar ao passado. Houve outro motivo para esta entrevista. Eu me pergunto se ele precisará jogar mais isca. A entrevista não pretendia realmente mudar a opinião do público sobre Isaac Ivanov. Em vez disso, foi um pouco jogado por Ossichan em direção à Guilda do Messias. Se ele falasse sobre a Guilda do Messias até esse ponto, então eles não seriam capazes de agir contra ele. Para a Guilda do Messias para agir contra Isaac Ivanov, eles precisariam usar uma identidade diferente. Eles vão se mudar mais cedo ou mais tarde. Se Kim Voldin soubesse alguma coisa sobre a Guilda do Messias, então eles definitivamente agiriam contra Isaac Ivanov usando um nome diferente. Sim, ataque o máximo que puder. Isso era exatamente o que Kim Voldin queria.
Ele estava esperando ansiosamente por aquele dia enquanto se preparava. Não, ele já estava preparado. Uma armadura feita com a pele da serpente agulha e uma adaga feita com suas presas cobertas de veneno já estavam concluídas. É orbe espiritual do dragão amarelo, classificação, lendário disponível para nível 1 e superior descrição. Este era o Yoiju, que pertenceu ao dragão amarelo. Disse que contém poder mágico quase infinito. Efeitos: poder mágico aumentado em 50, recuperação de poder mágico aumentada em 200%. Seu novo item lendário brilhou no inventário de Kim Voldin. No entanto, a coisa mais brilhante que ele possuía era sua habilidade de envenenar o sangue. Veneno de sangue, classificação. A efeitos: transforme seu sangue em veneno. Quanto maior a classificação da habilidade e o nível do jogador, mais forte será o veneno. Com o apoio de sua auréola, o veneno de sangue de Kim Voldin já havia alcançado o rank A e isso não levou em consideração o bônus do Plus Ring. Isso significava que com o Plus Ring ele se tornaria uma habilidade de rank S e se ele aumentasse em mais um nível, então se tornaria uma habilidade de rank S que era o nível de transcendência. Vou deixar que eles me ataquem até eu sangrar. Essa habilidade significava que Kim Voldin se tornaria mais mortal quanto mais sangrasse. Uma semana depois, a notícia que Kim Voldin estava esperando finalmente chegou. Park Yong-wan concluiu a masmorra do 6º andar. O tufão estava prestes a explodir. No momento em que Park Yong-wan saiu do portão da masmorra, o público enlouqueceu com seu nome. E Park Yong-wan, uma nova lenda. Park Yong-wan senta-se com o presidente. Na televisão, notícias relacionadas com Park Yong-wan eram transmitidas quase 24 horas por dia, incluindo o encontro com o presidente coreano que destacou a sua estreita relação. Viva Park Yong-wan! Mesmo os manifestantes que normalmente ficavam na frente da Guilda Fênix condenando-os, estavam cheios de fãs cantando louvores a Park Yong-wan. Foi realmente um tratamento de herói. Graças a isso, a humanidade conseguiu escapar do medo dos monstros que saíam do calabouço do 6º andar. Kim Voldin. Este herói que agora estava conversando com Kim Voldin. Se eu pedir para você matar um jogador, você consegue? Lancei uma pergunta nada heróica. O que está errado? Ah, algo muito ruim. O que está acontecendo? Primeiro responda a pergunta. Se eu pedir para você matar alguém, você pode, não é? O silêncio foi longo, pois parecia que Kim Voldin estava pensando na resposta. Logo depois, Kim Voldin quebrou o silêncio. Desculpe. Não sei se eles estão me atacando. Não posso matar um jogador que não tem nada a ver com isso. Depois de dizer isso, Kim Voldin levantou-se e virou-se para sair, não esquecendo de fazer uma reverência primeiro. Foi um claro sinal de rejeição. Kim Voldin, que acabará de recusar o pedido, aproximou-se lentamente da porta. Park Yong-wan não tentou impedi-lo, então Kim Voldin não parou, porém ele estava contando lentamente em sua cabeça: vou mudar a pergunta. Park Yong-wan finalmente gritou quando Kim Voldin agarrou a maçaneta e começou a girá-la. Quanto eu tenho que pagar para você matar um jogador que não tem nada a ver com isso? Ao ouvir a pergunta, Kim Voldin voltou ao seu lugar. Quanto você está disposto a pagar? Capítulo 60. Em 2025, a história da humanidade mudou. O equilíbrio entre humanos e monstros mudou. Monstros começaram a dominar as cidades. Até mesmo alguns países pequenos foram conquistados. Foi um inferno. Naquele inferno, os coreanos receberam notícias chocantes. Park Yong-wan. A notícia dizia que este homem, um dos jogadores mais fortes da Coreia, que acreditava ser a esperança para o povo coreano, reuniu milhares de jogadores, itens poderosos e migrou para o Japão. Qualquer um que ouvisse falar disso sabia que ele estava vendendo seu país. Todos na Coreia o amaldiçoaram. Mas isso foi tudo que eles puderam fazer. Não havia ninguém poderoso o suficiente para julgar Park Yong-wan. Agora que ele havia colaborado com o Japão, era muito forte. No entanto, Kim Voldin era diferente. Enquanto outros criticavam Park Yong-wan, ele planejava se livrar dele. Kim Voldin provavelmente conhecia Park Yong-wan melhor do que o próprio Park Yong-wan. Park Yong-wan está mais interessado em ganhos pessoais do que em qualquer outra coisa. Mas não poderia ser considerado ganância. Park Yong-wan não venderia o seu país por ganância. Não havia muito a ganhar vendendo a si mesmo jogadores itens para o Japão. Para ser mais preciso, o conceito de ativos não fazia sentido. Com a forma como o mundo estava sendo destruído pelos monstros, o dinheiro havia perdido seu valor. Os imóveis não valiam nada. Mesmo que o custo fosse vender o seu próprio país, ele fará o que for necessário para proteger os seus próprios interesses. A razão pela qual Park Yong-wan traiu seu país foi porque ele temia que tudo na Coreia do Sul fosse absorvido pela Guilda do Messias. Então Kim Voldin tinha certeza. Esse cara nunca deixaria algo assim passar. Vingança. Por isso Park Yong-wan estava disposto a pagar qualquer coisa. A remuneração é boa, mas não quero me envolver em uma situação tão perigosa. Confiante no que sabia, Kim Voldin perguntou. Pelo menos quero evitar Tosa Gupang. Você pode me pagar se eu morrer? Claro, Kim Voldin não tinha medo de Tosa Gupang. O que ele realmente queria era um bode expiatório. O dono é responsável pelas ações do cão. Se Kim Voldin aceitasse a oferta de Park Yong-wan, isso significaria que seria a responsabilidade de Park Yong-wan. Mesmo que Kim Voldin atacasse a Guilda do Messias, Park Yong-wan teria que assumir a responsabilidade por isso. E esse era o objetivo de Kim Voldin. Em resposta, Park Yong-wan olhou para Kim Voldin em vez de responder. Na verdade, Park Yong-wan estava em pânico interior. Olha essa vadia. Quando ele ligou para Kim Voldin pela primeira vez, ele estava tentando transformá-lo em um cão de caça e fazê-lo morder a Skull Guild. Eu não esperava que fosse assim. Park Voldin planejou ameaçá-lo se necessário. E se ele ainda não concordasse, então matá-lo. Mas agora Kim Voldin lhe fez uma proposta inesperada.
O que há com isso? Naturalmente Park Yong-wan percebeu que Kim Woo-jin estava escondendo alguma coisa. Se fosse antes, ele já o teria matado. Bem, se ele pode morder a Guilda Caveira, não importa se ele é um cachorro louco. No entanto, as coisas eram diferentes agora. Essa é uma oferta interessante que você tem. O que exatamente você pode fazer se eu cuidar de você? Park Yong-wan pediu mais detalhes e Kim Woo-jin respondeu como se estivesse esperando por isso. A Guilda Caveira provavelmente está ansiosa para me matar. Era o que Park Yong-wan mais queria ouvir. Estou aqui. Osi-chan, que estava organizando documentos em sua mesa, respondeu à saudação de Lee Dina sem erguer os olhos. Estou ocupado. A expressão de Osi-chan era fria como se ele não quisesse falar com ninguém. Eu comprei pizza. Coma um pouco. Mas quando ele ouviu o que Lee Dina disse em seguida, Osi-chan sorriu mais brilhante do que o queijo quente na pizza. Ei, meu irmão Lee Dina, o homem mais viril do mundo. Eu estava esperando você vir. Si-chan, não seja assim. Desculpe, que tipo de pizza é essa? Lee Dina colocou 3 caixas empilhadas umas sobre as outras em uma mesa. Eu comprei isso e aquilo. Os demais funcionários que também trabalhavam no escritório observavam com interesse. Não sou uma pessoa pequena que tem medo de gastar dinheiro até para comprar uma xícara de macarrão. As palavras de Lee Dina foram cheias de mágoa. Eu não conseguia nem comprar macarrão com aquele dinheiro. Vim para Seul porque não queria ficar preso mais tempo naquele carro. Sinto muito, foi tão ruim assim? Eu sei. Sim. Lee Dina ficou surpreso com o pedido de desculpas de Osi-chan. Claro, sua expressão surpresa não durou muito. Pelo menos você deveria ter gasto algum dinheiro para pegar café na máquina de venda automática. Desculpe. Seguindo as palavras de Osi-chan, Lee Dina só conseguiu sorrir de frustração. Então, o que houve? Você quer fazer um relatório? Terminei de reportar. Mas o que é? Kim Woo-jin chorou. Matamos todos os monstros. Kim Woo-jin foi ótimo. Não tenho nada a dizer e fiz tudo o que pude. Ao ouvir isso, Lee Dina franziu a testa. Então o que você me diz? Vou pontuar tudo que Kim Woo-jin fez como 1 em 10. Lee Dina disse insatisfeito. Qual é o objetivo desses caras, afinal? Osi-chan, que estava mordendo uma fatia de pizza e encolheu os ombros enquanto olhava para a expressão de Lee Dina. Não sei. Você o ajudaria se não soubesse? Eu não preciso de um motivo se ele me ajudar a me livrar da Skull Guild, certo? Guilda Caveira. Lee Dina também sabia sobre o mau relacionamento entre Park Yong-wan, a Skull Guild e a Federação Yamato por trás disso. Claro, ele também sabia da possível guerra entre eles. Quem é esse? Ao perguntar isso, sua expressão ficou bastante séria. Kim Woo-jin não enfrentaria a Skull Guild simplesmente por causa de seu senso de dever. Park Yong-wan? Kim Jeon? Kim Jeon? Quem é esse? O jogador da Federação Yamato que mais tarde se juntou à Guilda Skull. Eles não têm conquistas e são do tipo que buscam as masmorras mais seguras para desafiar. É isso? Isso é tudo que eu sei. Lee Dina franziu a testa novamente. Por que Kim Woo-jin está atrás de um cara que não tem nada de especial? Lee Dina, que fez suas perguntas, pegou 3 fatias de pizza e começou a comer. Osi-chan franziu a testa enquanto olhava para ele. O quê? É porque comi 3 fatias? Não, espere, comprei essa pizza. Ele fez uma careta como se tivesse sido injustiçado, mas Osi-chan não prestou atenção nele, não foi esse o motivo. Essa é toda a informação que consegui reunir, isso só significa que ele é bom em esconder isso. Uma das maneiras pelas quais Osi-chan coletou informações foi através de pendências. Obviamente, quanto mais a pessoa tentasse se esconder, mais brechas seria capaz de encontrar em seu disfarce. Mas esse jogador tinha lealdade excepcional, covardia e nenhum passado digno de nota, ou tinha razão e habilidade de escapar do radar de Osi-chan. Não é só porque você é incompetente? Então Lee Dina mencionou a terceira possibilidade. Osi-chan assentiu. Bem, a partir de agora, Lee Dina, sua conta bancária foi confiscada, você não tem cartão de crédito e está sendo caçado pela Interpol. Não posso ajudá-lo. O rosto de Lee Dina endureceu imediatamente. Ah, foi uma piada. Sua risada estranha encheu a sala. Você gosta de pizza de calabresa? Aqui coma uma fatia. Também comprei alguns picles. Você pode colocá-los na geladeira e comê-los como acompanhamento. Tem muito molho picante também. O rosto frio de Osi-chan estudou a expressão estranha de Lee Dina e o escritório ficou em silêncio. Foi naquele momento. Anel. Um dos muitos celulares na mesa de Osi-chan começou a tocar. O telefone. Lee Dina rapidamente pegou o telefone e entregou-o a Osi-chan. Deve ser urgente. Osi-chan não insistiu e em vez disso atendeu o telefone. Isaac. A reunião correu bem? Quem ligou foi Kim Woo-jin. De fato. A expressão de Osi-chan ficou mais firme por um segundo. Logo depois, Osi-chan desligou com a testa franzida. O que está errado? Olá, bem-vindo ao canal Escute Áudio Novel. Temos novels, fanfics e teorias no canal feito de fã para fãs. Lançamos vídeos todos os dias. Se você gosta e quer que o canal continue, se inscreva e deixe o like, com sua ajuda cresceremos. Obrigado. Novel.